Você já entendeu que o local em que você está trabalhando é tóxico? Já entendeu que você desenvolveu depressão por causa desse lugar tóxico e das pessoas tóxicas que estão ali? E agora, como é que você prova que, de fato, a depressão se desenvolveu por causa desse lugar e pessoas tóxicas? Quer saber? Eu vou te explicar depois da vinheta. Me acompanha aqui. Parte de fazer a justiça acontecer começa com você. Até rimou, hein? Até rimou. Não era pra rimar, não era pra ser tão poético assim, mas até rimou. Olá, trabalhadores e trabalhadoras desse mundão. Eu sou a Jade, advogada especialista em direito do trabalho e especialista em profissionais da saúde, mas atendo aí todo tipo de trabalhador. Eu já gravei um vídeo explicando se a pessoa que desenvolveu depressão por causa do trabalho pode ser demitida ou não. Inclusive lá eu explico um pouco sobre o que seria a dispensa discriminatória. Se você não assistiu, assista, ele vai estar linkado aqui na descrição, tá bom? Antes da gente começar, antes de eu te explicar passo a passo como você vai provar que essa depressão se desenvolveu por causa do trabalho, eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. É super importante que você me conte sobre o que você quer que eu fale. Quem manda aqui é você, meu querido. Fala o que eu... Como é que é? Escreva o que você quer que eu fale, que eu te escuto. Fez isso? Estou pronta para gravar o próximo vídeo para você, tá bom? Para começar, é importante que você entenda a regra máxima da Justiça do Trabalho. Já expliquei isso em alguns outros vídeos, né? Vira e mexe, eu tô falando sobre isso. Quando você, cliente, chega no meu escritório, a gente te explica isso, eu vou falar novamente. Que é, quem alega alguma coisa tem que provar. Edição, quem alega bem grande aqui, ó. Quem alega alguma coisa tem que provar. Outra parte importantíssima é a documentação médica, certo? Sem documentação médica, você não vai conseguir provar que você desenvolveu a depressão por causa do trabalho. Não é simplesmente chegar lá na justiça do trabalho, olha, fiquei deprimido por causa do trabalho, eu tô aqui falando, vocês têm que acreditar no que eu tô falando. Não. Quem atesta isso é o médico. Então você tem que... Se começou a sentir que não tá bem, começou a sentir que tá mal, já marca o psiquiatra, já marca o psicólogo. Em quem que o juiz vai acreditar? Em uma pessoa que tá passando, sei lá, há 6 meses no psicólogo, já toma uma medicação controlada há 6 meses, ou em alguém que acabou de desenvolver a depressão e não tem nenhuma documentação médica? Eu sei que é triste isso, e a gente tem sim que entender que, infelizmente, a sociedade ela é preconceituosa, que existe muito preconceito com relação ao desenvolvimento da depressão, que as pessoas, eu já vi isso em laudo pericial, tá? Eu já vi em laudo pericial, do perito falar, fulana de tal se apresentou bem vestida, por isso ela não tem depressão. Nesse nível. Então, a gente tem que entender que a sociedade, eu não estou falando os juízes ou os peritos, né, tão preconceituosos, eu estou falando que a sociedade tem um pé atrás com a depressão. A gente vê isso no dia a dia, né, porque você tá lá triste, deprimida, a pessoa olha pra sua cara e fala que você não tá com depressão. Ah, não tá com depressão, saiu de casa, não tá com depressão. Então, a gente tem que partir desse pressuposto para produzir as provas para um processo. Então, não é que você está agindo de má fé, não é isso, né? Às vezes, eu sei que demora para a gente entender que a gente tem que procurar ajuda médica. A depressão tem as suas fases, né? Então, a partir do momento que você entendeu que precisa de ajuda médica, você tem que entender também que essa ajuda médica vai ser essencial no seu processo, tá certo? Sem documentação médica, a gente não prova que uma doença se desenvolveu no trabalho, especialmente a depressão, que tem as suas especificidades, tá certo? Então, se você está alegando que você desenvolveu depressão por causa do trabalho, é sua responsabilidade provar que isso de fato aconteceu. E como? A gente tem que, então, analisar se você sofria assédio moral, porque o assédio moral, nessas condutas constantes de pessoas tóxicas, faz com que você desenvolva a depressão, e uma testemunha vai ter que ir lá na Justiça do Trabalho contar para o juiz que ele via, ouvia, enfim, que ele testemunhava que de fato você era assediado pelo fulano, fulana de tal, tá? Além disso, algumas doenças, elas se desenvolvem por causa das condições do ambiente de trabalho.
né? Então, outros fatores podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. É claro que quando a gente está pensando em uma doença que é mais palpável fisicamente, então doença da coluna, sofreu um acidente, se cortou, enfim, é mais fácil a gente visualizar essas questões no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o ambiente de trabalho não era adequado, a cadeira que a pessoa estava sentada não era uma cadeira adequada. Esses fatores, fotos, por exemplo, desses fatores podem ser anexadas no processo. Mas e com relação à depressão, como que a gente faz? Um fator que pode desencadear o desenvolvimento da depressão são as jornadas exaustivas. Então a pessoa, eu sei, né? Parece mentira, mas às vezes a pessoa trabalhava lá 13, 14 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado. Ou seja, a pessoa não tem vida particular, ela só vive para o trabalho. Né? Então é uma mente que não descansa. E com certeza isso pode ser um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento da depressão, tá? Ah, bom, a jornada exaustiva, como é que você vai provar? Pelos próprios cartões de ponto, obviamente, né? Se isso estiver registrado lá. Ou se não, prints, conversas de WhatsApp do seu chefe te procurando fora do trabalho e você nessa constante conexão com o trabalho, tá? Sempre que a gente vai pensar em ingressar com uma ação trabalhista, você tem que colocar essa cabecinha para funcionar, para produzir provas ao seu favor. Como isso, Jade? Hoje em dia a gente tem aí a tecnologia à nossa disposição. Então a gente pode usar os prints de WhatsApp, a gente pode usar gravações de áudio, né? Existem aí uma série de aplicativos nos auxiliam a gravar a tela do celular, a gravar as ligações que a gente recebe. Não estou falando aqui para advogados, porque existe na Justiça do Trabalho alguns advogados e juízes que entendem que não é possível produzir esse tipo de prova em que eu coloco para gravar sem que a pessoa saiba que ela está sendo gravada. É uma discussão. Mas você concorda comigo? Se a gente coloca um áudio lá em que a pessoa está gritando com você, está te assediando, primeiro o juiz vai escutar para depois ela falar, ó, esse áudio não é válido, tá? Então, a nossa intenção é com certeza fazer com que o juiz escute e já crie um pré-julgamento na sua cabeça sobre aquela situação. Então, se a gente consegue comprovar que a pessoa sofria o assédio moral, mesmo que seja com uma prova que não vai ser considerada válida no processo, é importante ter essas gravações no processo, tá certo? Então, tudo que for possível gravar, tirar foto, filmar, você faça, porque todos esses elementos vão contribuir para que você consiga, lá na Justiça do Trabalho, provar que você desenvolveu a depressão por causa do trabalho. Então é isso, a gente tem que pensar, então, na documentação médica, a gente tem que pensar testemunhas que podem comprovar que o ambiente de trabalho não era adequado ou que você sofria assédio moral, e também tem que pensar aí na possibilidade de utilizar a tecnologia ao seu favor. Então pense em tudo, fotos, gravações, vídeos, absolutamente tudo. Um trabalhador inteligente é o trabalhador que vai para a Justiça do Trabalho munido de provas, tá? Porque não basta alegar, a gente tem que ter prova. Eu mesmo aqui, a minha equipe, nós não aceitamos, a gente escolhe os clientes, sim, escolhemos, tá? Não é todo mundo que está preparado para ser cliente do Jade Advocacia, e quando chega algum caso envolvendo doença, a gente escolhe, sim, qual cliente vai ser o nosso cliente, porque sem documentação médica não vai dar para prosseguir, não dá para aceitar o caso, entende? Então eu, como advogada, estou contando isso aqui para vocês, abrindo os bastidores para que vocês se preparem. Não vão despreparados para a Justiça do Trabalho, senão, infelizmente, você não vai ter os seus direitos reconhecidos, tá bom? É isso, meus queridos. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, né? Com o conhecimento de vocês. Todos vocês que estão sofrendo com essa doença, têm a minha empatia. Eu já enfrentei essa doença na minha família. Eu vejo muitos clientes com essa doença, então eu realmente entendo o quão difícil é essa fase. E é importante a gente pensar que ela vai passar, tá bom? E no mais, na parte jurídica, conte comigo para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre como buscar os seus direitos. Um beijo da Jade.